No primeiro episódio dessa série sobre a história das religiões, vimos como as mais antigas práticas religiosas surgiram junto com o despertar intelectual da espécie humana, na figura do xamanismo, ainda na época da Revolução Cognitiva. Na sequência da passagem do tempo, já ao fim da última glaciação, quando os níveis dos mares haviam sido recém-elevados, foi a vez da astro-religião florescer no norte do Crescente Fértil, junto com o surgimento de Göbekli Tepe. Foi quando a cultura neolítica pré-cerâmica, que trazia a reboque os padrões dessa astro-religião, começou a se difundir a partir do Oriente Médio com avanços em direção ao Ocidente, sobre a Europa, e ao Oriente, sobre a região do Vale do Indo, e ao Sul, em direção ao Vale do Nilo e à Península Arábica. Já no segundo episódio dessa série, vimos que, nos primeiros tempos do Calcolítico, quando o cobre começou a ser fundido nas cidades-estados independentes da Suméria, surgiu uma geração de religiões politeístas. Essas religiões, que eram herdeiras diretas dos valores arquetipais da astro-religião, se mantiveram como padrão religioso das populações do Oriente Médio e do Mediterrâneo ao longo dos milênios que se seguiram. No episódio de hoje, veremos o início do surgimento de uma nova geração de religiões criacionistas, as quais brotaram a partir das tradições abraâmicas e védicas, e cujos valores perduram até os dias de hoje. Esse é o terceiro vídeo de uma série que irá narrar a trajetória das religiões desde o início da história humana até os nossos tempos. Então, fique comigo até o final do vídeo e, enquanto rola a vinheta, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, porque eu sei que você vai se amarrar nessa história incrível que eu vou te contar agora. Em meados do terceiro milênio AEC, os núcleos civilizatórios mais avançados que existiam eram povoados por populações de etnia negra. No Vale do Indo, os arapianos eram pessoas de pele negra e cabelos escuros. Os sumérios se referiam a si mesmos como as pessoas de cabeça negra. Os elamitas, que viviam entre a Suméria e a Harappa, eram negros de narizes largos e lábios grossos. Os minoicos, que habitavam a ilha de Creta no Mediterrâneo e que descendiam diretamente dos Homo sapiens que haviam partido do norte da África e chegado àquela região por volta de 120.000 AEC, eram negros. Os egípcios, instalados no nordeste da África, eram negros. É bastante natural a constatação de que os primeiros núcleos civilizatórios da humanidade tenham sido habitados por populações de etnia negra, tendo em vista que essas populações eram descendentes diretas do Homo sapiens surgido no continente africano, o qual era originalmente de etnia negra. Dentro desse contexto, uma onda de povos de etnia branca começou a avançar em direção às terras civilizadas do Crescente Fértil e do Vale do Indo, ao longo do terceiro milênio AEC. Esses povos de etnia branca que começavam a migrar em direção às regiões civilizadas eram dois. Os primeiros deles eram os arianos, os quais viviam nas geladas estepes ao norte do Mar Negro e que falavam uma língua indo-europeia. O segundo eram os semitas, os quais vinham de terras mais quentes, localizadas ao sul da Península Arábica, e que falavam uma língua semítica. Essas duas populações, arianos e semitas, eram descendentes daquelas mesmas populações ancestrais que, por volta de 7.500 AEC, haviam iniciado uma migração a partir do norte do Crescente Fértil 5 séculos antes de Göbekli Tepe ter sido soterrada. Ao que tudo indica, os valores incorporados pelas tradições abraâmicas, associadas aos semitas, e védicas, associadas aos arianos, começaram a se formar justamente quando os descendentes daqueles povos que migraram a partir do norte do Crescente Fértil se estabeleceram nas estepes, no caso dos arianos, e no sul da Península Arábica, no caso dos semitas. As tradições abraâmicas são portadoras de uma detalhada narrativa que conta os detalhes sobre as origens dos arianos, mas principalmente dos semitas. Essa narrativa se encontra no Gênesis bíblico e descreve a dispersão dos descendentes de Noé, os quais teriam povoado toda a terra. Eruditos e cientistas do nosso tempo fazem uma natural associação entre os povos arianos falantes das línguas indo-europeias aos descendentes de Jafé, filho mais velho do patriarca Noé.
Da mesma forma, os povos semitas, falantes das línguas semíticas, são associados aos descendentes de Sem, filho do meio de Noé. E por fim, egípcios, cuxitas e núbios, povos que se instalaram ao longo do curso do Nilo, são associados aos descendentes de Cã, filho mais novo de Noé. Segundo o grande número de estudiosos do nosso tempo, os modelos de dispersão linguística e genética dos povos encontram fácil encaixe dentro da narrativa de dispersão dos descendentes de Noé. Não por acaso, a família linguística afroasiática é comumente chamada de família camito-semítica, em referência a Cã e Sem, filhos de Noé. Essa família linguística incorpora o grupo das línguas semíticas, em referência a Sem, e o grupo das línguas cuxíticas, em referência a Cuxi, filho de Cã e neto de Noé. Por surpreendente que possa parecer essa coincidência nos padrões linguísticos, genéticos e bíblicos, o fato foi que os povos de etnia branca começaram a chegar nas terras civilizadas do Crescente Fértil e do Vale do Indo, entre meados do terceiro e do segundo milênio AEC, levando com eles fortes tradições religiosas, as quais haviam sido forjadas dentro dos valores da astro-religião. Nesse sentido, os arianos indo-europeus levavam na bagagem os elementos que fariam brotar a tradição védica, os quais se encontravam emoldurados pelos padrões da astro-religião. Da mesma forma, os semitas, que ainda eram politeístas, levavam na bagagem elementos que fariam brotar a tradição abraâmica, os quais também encontravam-se emoldurados pelos padrões da astro-religião. Cerca de 4 milênios e meio mais tarde, já na nossa época, as religiões que surgiriam a partir desses dois troncos são seguidos por 5/7 da população mundial. Os indícios arqueológicos revelam que os primeiros grupos semitas, vindos de regiões ao sul, começaram a chegar ao Crescente Fértil ainda por volta do raiar do terceiro milênio AEC. Nessa oportunidade, eles se instalaram em discretos assentamentos temporários e passaram primeiro a frequentar e depois a se fixar nessas regiões que já eram povoadas pelas populações de etnia negra. O início do contato entre populações semitas de etnia branca e populações nativas de etnia negra deve ter sido lento, amistoso e talvez até mesmo colaborativo. Os semitas começaram habitando em acampamentos afastados das cidades e foram lentamente se integrando às populações locais, de forma que, entre 2270 e 2215 AEC, o semita Sargão o Grande se tornou o primeiro governante semita da história, segundo a quase unanimidade dos historiadores. O personagem histórico Sargão, governante do Império Acadiano, é frequentemente associado pelos estudiosos e eruditos à figura do personagem bíblico Nimrod, o caçador idólatra que teria erigido a Torre de Babel em desafio a Deus. O semita Sargão fundou o primeiro império que o registro histórico tem em conhecimento, o Império Acadiano, o qual uniu os semitas que viviam dispersos na região e controlou toda a Suméria, partes do Levante e do Elam. Como todos os povos daquele tempo, os semitas se organizavam em sociedades patriarcais e seguiam religiões politeístas. Dentro desse contexto, surgiu a figura do patriarca Abraão, que, segundo a versão massorética do Gênesis bíblico, teria vivido entre os anos de 2160 e 1984 AEC. Abraão teria sido um importante líder semita e profundo conhecedor da antiga sabedoria que envolvia a astro-religião, mas que difundia ideias monoteístas. Viajando por todo o Crescente Fértil, Abraão difundia sua crença em um Deus único. O patriarca teria tido 2 filhos. Eles teriam dado origem a 2 povos distintos, os quais teriam abraçado fortemente essas ideias que envolviam o monoteísmo abraâmico. Seu filho mais velho, Ismael, tido com a escrava Agar, daria origem aos ismaelitas, os quais, por sua vez, se ligam à origem dos árabes, os quais estão por trás do surgimento do islamismo. Seu filho mais novo, Isaque, tido com sua esposa Sara, daria origem aos hebreus, os quais, por sua vez, se ligam à origem de Moisés, o qual está por trás do surgimento do judaísmo e do cristianismo. Mas, enquanto os semitas e a língua semítica se instalavam no Crescente Fértil, na virada do terceiro para o segundo milênio AEC, populações arianas e sua língua começavam a se instalar.
No centro da Europa, onde cerca de um milênio mais tarde começariam a surgir os ítalo-celtas e os nórdicos germânicos. Na Península Balcânica, onde cerca de um milênio mais tarde começariam a surgir os trácios e os gregos. Na Península Anatólica, onde nos séculos seguintes floresceria o poderoso reino hitita, o qual emergeria como uma das grandes potências do segundo milênio AEC. No Cáucaso, onde mais tarde surgiriam os armênios. No Planalto Iraniano, onde mais tarde surgiriam os medos e os persas. Na porção ocidental do atual território chinês, onde surgiriam os tocarianos. Por fim, populações arianas se deslocavam também para as regiões do Vale do Indo. Ali, os arianos começaram a chegar aos poucos, por volta de 2000 AEC, justamente numa época em que a civilização arapiana começava a declinar. Não há registros de que o encontro entre arapianos, falantes de línguas do grupo dravídico, e arianos tenha se dado de maneira conflituosa. Os vestígios arqueológicos sugerem que houve sim uma sucessão lenta e gradual entre os dois povos. Há muita discussão sobre se o que houve na região do Vale do Indo foi uma invasão ou uma migração ariana. Da mesma forma, discute-se até que ponto a cultura arapiana pré-estabelecida na região exerceu influência na cultura védica ariana que a sucedeu. Seja como for que a sucessão dos povos tenha se dado, o fato é que alguns autores sugerem que a tradição védica, que surgiu junto com os povos arianos que se instalaram nessa região, tem absorvido elementos da cultura arapiana. Mas o fato é que, ao longo do segundo milênio AEC, esses povos de etnia branca, arianos e semitas, começariam um lento processo de substituição das populações de etnia negra, que até então eram majoritárias nos centros civilizacionais do Crescente Fértil e do Vale do Indo. Lentamente, as antigas religiões politeístas desses povos cederam espaço para os padrões das religiões criacionistas, que nasciam das tradições abraâmicas e védicas. Dessa forma, o hinduísmo se estabeleceu na região do Vale do Indo ao longo do segundo milênio AEC, junto com o sânscrito, uma língua indo-europeia. Já por volta de 1500 AEC, os povos arianos se encontravam em avançado processo de substituição da antiga população dravídica, o que permitiu a civilização védica e a religião hindu viesse a florescer na região do Vale do Indo. Nesse contexto, a tradição védica viu brotar a primeira religião do seu tronco. Foi também por volta dessa mesma época que o texto sagrado hindu, Rig Veda, foi escrito em língua sânscrita, cerca de um milênio antes dos textos hebraicos das tradições abraâmicas começarem a ser escritos. Enquanto isso, o monoteísmo abraâmico ganhava força no Oriente Médio. Segundo a versão massorética da Bíblia, em 1440 AEC, Moisés liderou o êxodo do Egito. Esse evento figura como o mito fundador da religião judaica, o qual descreve como Moisés, um semita e alto funcionário do faraó, talvez um vizir, liberta uma multidão de escravos, também semitas, que eram mantidos cativos pelo faraó do Egito. Foi quando a tradição abraâmica viu florescer a primeira religião do seu tronco. Mas algum fato ainda mal compreendido envolvendo a hierarquia dos deuses parecia estar acontecendo no Oriente Médio dessa época, e outro episódio envolvendo as ideias monoteístas associadas às tradições abraâmicas ocorreu. Menos de um século após Moisés liderar o êxodo do Egito, já por volta de 1370 AEC, o faraó Amenhotep IV mudou seu nome para Akhenaton e instituiu no Egito o monoteísmo consagrado ao deus Atom. Em Atom foram reunidas todas as funções que os demais deuses possuíam, e a ele foram atribuídos os valores arquetipais do deus Sol. O monoteísmo existiu no Egito Antigo por 17 anos, até a morte do faraó, quando seu filho, Tutankhamon, assumiu o poder ainda criança. Nessa oportunidade, o culto ao deus Amon e ao antigo panteão egípcio foi retomado. Alguns autores entendem que o monoteísmo egípcio consagrado a Atom procedeu cronologicamente ao êxodo liderado pelo profeta Moisés, o que faria do culto de Akhenaton a Atom como o primeiro caso de monoteísmo reconhecido pelos historiadores. Qualquer que tenha sido a correta sequência desses episódios,
tão cronologicamente próximos, o fato é que a presença das ideias associadas ao monoteísmo abraâmico se expandiram ao longo de todo o segundo milênio AEC. Enquanto o monoteísmo abraâmico se espalhava pelo Oriente Médio e a civilização védica florescia no Vale do Indo, a religião praticada no centro da Europa figurava como o último refúgio para os valores de uma religião de base matriarcal. A Europa, desde a época dos Neandertais, sempre figurou como uma região onde predominaram sociedades e religiões de base matriarcal, a qual se ligava a valores que envolviam a natureza e a fertilidade. Os Homo sapiens europeus, mesmo após eliminarem os Neandertais, mantiveram esse padrão matriarcal dentro das ancestrais práticas xamânicas. Quando a Revolução Neolítica, irradiada a partir do Crescente Fértil, chegou ao continente europeu, algumas populações nativas evitaram contato com os forasteiros neolíticos e se mantiveram escondidas no interior do continente. Essas populações manteram suas sociedades organizadas em torno de um sistema matriarcal e uma religião baseada no culto à deusa mãe. Quando, ao longo do terceiro milênio AEC, os arianos chegaram à região e se fundiram a essa população. Dessa fusão descenderam os celtas, cujos ancestrais diretos começaram a surgir no centro do continente europeu entre 1500 e 1000 AEC. Por herança dos seus ancestrais, os celtas ainda manteriam, ao longo da sua história, uma sociedade de base matriarcal a qual se ligava a uma religião com culto à deusa mãe. Nessa época, à exceção das populações celtas, praticamente todos os outros povos adotavam os padrões de uma sociedade patriarcal, com culto centrado no Deus Pai, fosse ele parte de uma religião monoteísta ou politeísta. Nessa época, as primeiras religiões criacionistas das tradições védicas e abraâmicas encontraram seu lugar em um mundo que ainda era predominantemente politeísta. Esse era o cenário na segunda metade do segundo milênio AEC. O mundo estava pronto para receber uma contundente expansão das tradições abraâmicas e védicas, as quais fariam brotar novas religiões na mesma época em que floresceriam as religiões ocidentais e o pensamento filosófico grego. No milênio seguinte, a humanidade testemunharia um período de nascimento de grandes seres que dariam uma forte guinada na condução dos rumos da história futura. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo da semana, espero que tenham gostado. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho de notificações. Assim você será avisado sempre que um vídeo novo e sensacional for lançado. Aproveito para te convidar para você navegar pelas playlists do canal, onde muita coisa abordada apenas superficialmente nesse vídeo se encontra mais aprofundada em outros. E visite também o meu blog, cujo link eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, onde você também encontrará um conteúdo de qualidade que completa e amplia o entendimento de alguns temas abordados aqui nesse vídeo. Diga aí nos comentários o que você está achando dessa série sobre a história das religiões. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com quem você sabe que gosta desses assuntos. E confere aí também se você já deixou o seu like. Essas são as formas que você tem para agradecer e recompensar quem produz os vídeos dos quais você gosta. Então é isso, valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo! A cup of coffee in the morning and I get the paper, I check the